diversas situações a serem analisadas pela Câmara de Vereadores. Esta que sempre busca atuar com justiça e bom senso em todos os assuntos que trata, discute e vota. Ouvimos as argumentações do secretário de Educação e Cultura, Valdemar Bonato, da Procuradora-Geral do Município, Gessiana Sefrim, do representante do Sindicato dos Municipários e ainda dos candidatos classificados no concurso público para professores, a fim de promover o diálogo entre as partes interessadas e termos melhores condições de compreender a situação e tomar uma decisão com maior convicção. Destacamos que todo este diálogo está registrado através de áudio gravado e publicado na página do Facebook da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. Assim sendo, compreendemos a intenção de ambas as partes envolvidas, tanto do Poder Executivo quanto dos candidatos classificados no concurso público para professores. Entendemos que o referido projeto possui a intenção de realmente suprir vagas emergenciais no quadro de professores, licenças maternidade e licenças saúde, por exemplo. Entendemos também que a única ligação deste projeto com a situação das candidatas classificadas é a utilização da mesma lista do concurso público realizado anteriormente e ainda vigente, a fim de diminuir custos e facilitar a logística de convocação dos emergenciais, tentando evitar a necessidade de um novo processo seletivo. De qualquer forma, existe uma expectativa de cidadãos trespassenses que estão na lista de classificados do concurso público para professores efetivos, pessoas estas que sonham em seguir uma carreira permanente como professores municipais e que necessitam deste emprego para obterem melhores condições de vida, inclusive. Nós, como representantes do povo, não podemos ignorar isto. Somos cientes de que nós, integrantes do Poder Legislativo Municipal, não temos o poder de determinar a nomeação de qualquer uma dessas pessoas, visto que isto vai ao encontro da discricionariedade do Poder Executivo Municipal. Assim sendo, como representantes diretos do povo de Três Passos, em qualquer situação em que isto nos couber, teremos a postura de buscar um bom senso para a tomada de decisões do Executivo, fazendo assim eventuais sugestões à administração municipal, como esta que passamos a relatar. É ciente de todas as partes que existe a possibilidade de aposentadoria de alguns professores do quadro efetivo municipal. Sabemos que a nomeação de um novo professor, sempre que um se aposenta, é possível, analisadas as condições encontradas no sistema de educação municipal. Sabemos também que esta decisão parte do Executivo. Porém, deixamos aqui o nosso apelo como vereadores para que, assim que algum professor do quadro efetivo municipal se aposente, seja nomeado um novo professor, conforme a lista de classificados do atual concurso público vigente. Muitas vezes é necessário a administração agir com total temperança, ou seja, equilíbrio nas decisões, observando as necessidades econômicas do município, mas também agindo com um olhar humano, entendendo que cada cidadão trespassense é também sua responsabilidade e, sendo sua responsabilidade também, em boa parte, o seu bem-estar. Sendo assim, com todo respeito às atribuições ao Poder Executivo, deixamos nosso sincero pedido acima exposto, buscando como representantes do povo o bem-estar de seus cidadãos
e a promoção da justiça social e política em todos os possíveis sentidos que estes termos possam ter. Atenciosamente, William Matheus Heineck, presidente da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, e vai assinado por todos os vereadores desta casa. Acho que vou conseguir. Pedido de providências. Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, o presente pedido de providência solicitando ao Senhor Prefeito Municipal a realização de manutenção na esquina das ruas Maria Quitéria e Independência do bairro Santa Inês, próximo à antiga sede dos escoteiros e da sede da ABB, porque no local existe um desnivelamento ocasionado pelo encontro de uma via pavimentada, calçamento, com uma via de estrada de chão. 3 Passos, 4 de abril de 2019, Arley Tomazoni, vereador da bancada do PSDB. Indicação. Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o envio de projeto de lei a esta Casa Legislativa sobre o seguinte tema: o incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura, utilizando a Secretaria Municipal da Agricultura para promover ações de apoio à atividade na fase de construção e reforma de tanques e açudes, através da disponibilização de maquinários, horas-máquina, visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais, bem como a assistência técnica e organização de eventos através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Justificativas. Esta medida tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e social com a diversificação das propriedades rurais, aproveitando os recursos hídricos do município. O apoio à piscicultura irá aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais e promoverá o aumento da produção de peixe, bem como a comercialização na feira do produtor rural do nosso município. Ressalta-se que a competência para propor o referido projeto de lei é do prefeito municipal. Haja vista que a competência material originária é do Poder Executivo, não cabendo ao vereador ser autor dessas matérias, sob pena de a respectiva lei tornar-se inconstitucional por vício de iniciativa. 3 Passos, 4 de abril de 2019, Arley Tomazoni, vereador da bancada do PSDB. Agradeço à vereadora Marli Frank pelos trabalhos da secretaria dessa noite, nesta sessão. E nós passamos agora a receber as nossas convidadas aqui para o espaço da Tribuna Popular. Convidamos a secretária municipal de saúde, Maria Adelaide Hertz, também a enfermeira Rosicler Segueto, coordenadora dos programas de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias do município, que vão ocupar então esse espaço da Tribuna Popular, a fim de tratar sobre um tema de interesse público coletivo, que é o combate à dengue em nosso município, um assunto inclusive que está sendo priorizado aí em todo o nosso estado, especialmente aqui na região noroeste, onde existe um dos maiores números aí de incidência e de focos, enfim. E as nossas representantes, então, da Secretaria Municipal da Saúde estarão abordando as ações que o município vem tomando, trazendo informações, números, né, a respeito desse trabalho. Fiquem à vontade, o espaço destinado regimentalmente é de 15 minutos, mas havendo necessidade para que haja complementação em outras informações, a gente pode avançar também nesse espaço. Primeiramente, sejam muito bem-vindas, né? Uma boa noite, Adelaide, Rosicler, obrigado pela presença e pelo aceite ao convite. E desde já a gente deixa a palavra à disposição
Acho que primeiramente, Adelaide, podem ficar à vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse espaço tão importante para a gente compartilhar o que a Secretaria da Saúde está fazendo de ações de prevenção à dengue. Em primeiro lugar, acho importante colocar o que é dengue. Dengue é uma doença febril, aguda, de início repentino, que causa muita febre muito alta, cefaleia, que é dor de cabeça, dor nas articulações, que as pessoas chamam, eu estou com dor nas juntas, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, e quando movimenta os olhos, essa dor intensifica. Ela é também chamada de febre quebra-ossos, porque a pessoa tem sensação de que está com fratura, tamanha é a dor nos ossos. Também a pessoa pode ter vermelhidão pelo corpo, pode ter coceira, pode aparecer manchas roxas ou então pintinhas, que a gente chama de petequias, pontos vermelhos na pele. E também a pessoa pode ter diarreia e pode ter vômito. Ela sente um mal-estar muito grande, muito extremo, né? As pessoas se queixam de um mal-estar extremo. Nós, em Três Passos, nós tivemos o caso 1, que é de uma mulher de 48 anos, e do caso 2, que é de um homem de 56 anos. São do Érico Veríssimo, mas este casal, então, viajou para São Borja. Então, a gente tem dúvidas em relação a onde adquiriu, então, os sintomas. Estamos hoje com 9 pessoas que tiveram sintomas, né? O caso 3 é um homem de 39 anos, o caso 4, uma mulher de 34 anos, o caso 5 é um homem de 43 anos, o caso 6, um homem de 31 anos, o caso 7 é uma adolescente de 13 anos, o caso 8 é uma criança de 3 anos, e o caso 9 é um homem de 47 anos. Todos são do bairro Érico Veríssimo, todos nos quarteirões próximos. Um é da Santa Inês. O caso número 5 é da Santa Inês, mas é na divisa com o Érico Veríssimo. Então, são todos aglomerados, né, nos quarteirões em volta ali do bairro Érico Veríssimo. O Rio Grande do Sul, ele tem 81 casos confirmados de dengue. Fechou a semana epidemiológica com 81 casos. E onde tem casos aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos em Cândido Codói, Erechim, Erval Seco, Esteio, Glorinha, Horizontina, Ijuí, Ivoti, Marau, Panambi, Porto Alegre, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Borja, Tenente Portela, 3 de Maio, Tuparandi. Os nossos casos, então, eles foram coletados, né, e encaminhados o exame para o LACEN. Ainda não consta na semana epidemiológica e também a gente não teve o resultado ainda. Mas pelos sintomas que foram tratados, então, é sugestivo, e também alguns pacientes fizeram exame laboratorial aqui, então provavelmente o resultado do LACEN vai ser positivo em praticamente todos os casos. Em março, no final de fevereiro, início de março, a gente fez no município o LIRA. O que é o LIRA? É o levantamento de índice rápido, que é feito a cada 2 meses. São 6 levantamentos durante o ano. Esse último deu alterado, então passou de amarelo para vermelho. Sempre nossa situação era ou verde ou amarelo no índice do levantamento de dados. No início de março, então, passou para vermelho. E, imediatamente,
o município e a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Vigilância Sanitária e com a Secretaria de Obras, intensificou as ações de eliminar criadouros. E essas ações, graças a esse aumento, então, das ações, eu acredito que colaborou bastante para não termos em outros bairros. Bairro Pindorama e Bairro Glória, por exemplo, foi feito, então, todo ele no mês de março. Como todos os casos aqui que eu mencionei, toda família que tem um morador suspeito, é feito um raio de 300 metros em volta dessa casa. Em geral, são 9 quarteirões, onde o pessoal faz tipo um pente fino, passa pela casa, pelo pátio, e tudo que é suspeita de criadouro é eliminado. Porque o mosquito, ele é o Aedes aegypti, ele que causa a dengue, causa a febre chikungunya, causa o Zika vírus e também causa a febre amarela. Ele é um mosquito de hábito diurno. Ele pica a pessoa de manhã, do tipo das 7 às 10, à tarde das 4 até às 19 horas, mais ou menos. Esse é o comportamento dele. E quem realmente transmite dengue é a fêmea. O macho e a fêmea do mosquito Aedes, eles se alimentam de seiva de planta e também de néctar de frutas. No entanto, a fêmea, ela precisa de sangue para amadurecer os óvulos dela no ovário. A partir, então, da cópula, ela procura, então, um ser humano, pica, para amadurecer os óvulos, e ela vai pôr os ovos. Em torno de 10 dias depois, o mosquito, então, nasce e já pode picar outra pessoa. Como que é o ciclo? É ovo, larva, pupa e depois o mosquito. E nossas ações são voltadas para eliminar a larva. Então, todas as ações são voltadas para eliminar criadouros. Juntaram-se agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia para fazer esses mutirões. Vocês não têm ideia da quantidade de lixo que se tira dos domicílios. Vocês realmente não têm ideia. E não importa, muitas vezes falam assim, é lá no bairro. Não, no centro também. Onde que esta fêmea coloca seus ovos? Então, ela prefere os vasos de planta, porque 98% é domiciliar. É dentro do domicílio, em torno do domicílio. Então, escolas, igrejas, domicílio, borracharia, enfim, ela coloca os ovos na borda do recipiente. E ainda tem tipo uma resina que cola os ovos no recipiente. Por isso que a gente fala, olha uma vez por semana o pote da água do cachorro. Tem que escovar, tem que passar uma esponja, só virar não adianta muitas vezes. Porque o ciclo do mosquito é em torno de 10 dias, né? Desde o ovo até criar o mosquito com capacidade de picar, ele leva em torno de 10 dias. Por isso que nós falamos, toda a semana, semanalmente tem que olhar, tem que cuidar. Então, nós fizemos hoje, deixar para a Rosicléria explicar, mas fizemos um mutirão na beira do asfalto. É vergonhoso, as pessoas colocam o lixo, depositam na beira do asfalto. Muitas vezes a pessoa não olha o reservatório da geladeira. Atrás da geladeira o reservatório fica no escuro e no calor. É lá que o mosquito gosta, é um hotel 5 estrelas para a mosquita fêmea colocar seus ovos. Também o prato
o recipiente do ar-condicionado também. Os ralos, casas que tem 2 pisos, por exemplo, o piso de cima, o banheiro não é utilizado, ou tem mais de um banheiro na casa, algum banheiro não é utilizado, fica a tampa aberta, vira criadouro de mosquito. Então, assim, ó, estamos aqui para aproveitar essa oportunidade e fazer um chamamento para a população. A questão do lixo é de cada morador, é de responsabilidade de cada morador. O agente de endemias e o agente de saúde, eles estão ali para ajudar na orientação, mas quem precisa cuidar do seu resíduo, destinar em local adequado, é o próprio morador. O mosquito da dengue, a fêmea, ela tem uma vida bastante curta, é em torno de 30 dias. No entanto, ela tem a capacidade de formar em torno de 1.500 novos mosquitos, né, filhos. Então, se a gente não faz a contenção, se a gente não tem todo esse cuidado, perde-se o controle. Desses 9 pacientes, um paciente teve que internar no hospital, teve internação hospitalar. A dengue pode ser grave, pode causar a morte. Ela não escolhe que religião a pessoa tem, se ela é rica, se ela é pobre, se ela mora no centro, se ela mora no bairro. Não importa, o mosquito é bem democrático. Onde ele se prolifera, ali no entorno acontece, então, a proliferação da doença. A gente não sabe se veio mosquito fêmea contaminado, às vezes assim pode ter vindo no ônibus, no caminhão, num transporte de outro município, enfim. A gente não sabe ao certo de como que começou, né? Seu caso 1 e 2 que foram para fora do município foram as fontes, a gente ainda não sabe, né? Mas sabe-se que no Érico Veríssimo circula o vírus. Circulando o vírus, a possibilidade das pessoas se contaminarem é muito grande, porque o número do mosquito está muito grande. Nós estamos na faixa vermelha, então nós somos altamente infestados. E por isso que a gente conclama a ajuda da população. Só a prefeitura, só a Secretaria da Saúde, junto com a vigilância sanitária e ambiental, só os agentes de saúde e os agentes de endemia não vão dar conta do recado. Se as pessoas não ajudarem, nós vamos ter muito mais casos. Semana passada começamos com 2 casos. Dali 2 dias já teve 4. Dali mais um dia já teve 6. Hoje são 9 dentro de uma semana. Quinta-feira da semana passada eu soube do primeiro caso. E hoje nós estamos na segunda-feira da semana seguinte, estamos com 9 casos. Então, é realmente uma situação grave que todo mundo precisa fazer sua parte. Obrigado pela explanação inicial da secretária Maria Adelaide Hertz, e na sequência a gente passa a palavra também para a enfermeira Rosicler Segueto, que também vai trazer algumas informações e considerações a respeito desse trabalho que está sendo desenvolvido pelos agentes de saúde e de endemias. Fique à vontade também, Rosicler, pode utilizar esse microfone auxiliar aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. E não vou me repetir muito, acho que a Adelaide explanou bem o assunto, né, mas as ações que estão sendo realizadas no município, né, são os mutirões, né, que além do raio de 300 metros ao redor de cada residência de casos suspeitos, estamos fazendo esses mutirões direto, agora mais localizado então no bairro Érico Veríssimo, né. Hoje foi realizado um mutirão na BR, né, na beira do asfalto, do viaduto até o trevo, outro trevo,
né? Então foi recolhido muito lixo, né? Não tinha um copinho, não tinha um plástico que se juntava que não tivesse água, né? E também tinha recipientes com água com larvas, né? Então foi muito importante esta coleta desses resíduos, né? Esta semana ainda nós vamos estar realizando um mutirão nos cemitérios, que também tem muito foco, né? Tem larvas, tem coleta, né? Tem ocasionado aí. Então vamos também realizar mutirão nos cemitérios. E eu acho que essa parceria com o meio ambiente, a vigilância sanitária, a Secretaria da Saúde, né, tem sido muito positiva, né, porque nós, enquanto agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, legalmente nós não temos a autorização de notificar, de autuar, né, um munícipe, mas o meio ambiente e a vigilância sanitária sim. Então a gente tem trabalhado muito em conjunto e tem sido positivo, né. Também pedimos muito auxílio da comunidade, que toda e qualquer informação que chega até nós, as denúncias, né, são muito importantes, né. A pessoa não precisa se identificar, não querendo, né, se identificando também é importante. A gente solicita o telefone e estamos procurando realizar a vistoria das denúncias no dia, né, se possível, às vezes no máximo em 2 dias, e também a gente dá o retorno para a pessoa que denunciou. Né, como que são feitas essas vistorias das denúncias, né? Nós vamos até a residência, constatamos, sempre junto com essas outras secretarias, e uma vez constatando, a pessoa tem 48 horas para, no caso, se for destino incorreto de resíduos, de lixo, para recolher e dar um jeito na situação, né? Caso isso não aconteça, ela vai receber uma multa, né? Então, tem sido positivo esse trabalho. Agradecer a toda a população, né, que tem aberto as portas das suas casas para nós realizar nosso trabalho. Agradecer também, principalmente, a Adelaide, né, que é a secretária de saúde. É muito diferente tu trabalhar com alguém que tem conhecimento da área e que te dá condições para trabalhar. Maria Helena, que também é da área, né, às vezes passa pela unidade onde deveria estar centralizado, chega ali para autorizar exame, e imediatamente ela já pega o nome, endereço, né, e a gente já no dia vai. Então, isso tem sido positivo, né. Acho que é isso das ações, né, Adelaide? Nós acreditamos também que, tendo em vista o calor do último verão, muitas pessoas, muitas famílias fizeram piscinas novas. E o grande aumento das piscinas aumentou muito a proliferação. A gente tem encontrado piscinas bem com água limpa, no entanto, minado de larvas. Assim como às vezes tem piscina que a água está turva ou verde, mas não tem larva, porque a pessoa usa cloro, mas não usa clareador. Então, muitas vezes, assim, a piscina, eu acredito que é o maior proliferador. É esse diferencial, comparando com o ano passado, que aumentou muito a proliferação. Então, as denúncias na Secretaria de Saúde 35220430. Também podem pedir para o agente de saúde, como a Rose falou, as denúncias são atendidas no máximo no 2º dia. Tudo que pode ser atendido no dia está sendo atendido. E também a denúncia dos moradores que precisam tomar providências em 24 ou 48 horas. A equipe retorna. Hoje, inclusive, eu fui em vários domicílios que hoje era o dia do retorno e realmente as pessoas tinham tomado as providências que haviam combinados com a equipe. Então, assim, é uma questão de saúde pública, é uma doença grave. Todas as pessoas sofrem muito quando têm os sintomas. Pode agravar um sintoma, uma pessoa que não está bem, muitas vezes, de defesa, ou não está bem de plaqueta, por exemplo, pode desenvolver um sangramento, pode desenvolver uma dengue grave, pode ter que internar no hospital, pode ter óbito por causa da dengue, e isso a gente não gostaria de registrar, né?
Estamos empenhados para que a gente consiga controlar o foco no bairro Érico Veríssimo, que fique só no bairro. A gente está conseguindo, pelas 2 semanas de trabalho, conseguindo efetivamente trabalhar a prevenção com cada morador. E eles estão bem colaborativos, né, Rosicléria? Porque sabem que é no bairro deles, que a próxima casa pode ser alguém deles que ainda não foi afetado. E uma coisa que eu acho bem interessante colocar, que o mosquito a fêmea, no Senhor momento... Presidente, a bancada do PSDB gostaria que fosse respeitado o regimento. A bancada do PSDB gostaria que fosse respeitado o regimento, que é o espaço de 15 minutos. Questão de ordem. A gente sabe que o tema é de importância, mas deveria ter sido feito o trabalho antes. Mas, Agora, vereador, o senhor presidente só que autorizou a elas dar continuidade. Só um momento, respeitando o pedido da bancada do PSDB, mas na condição de presidente, eu não acato essa solicitação. Eu já havia comunicado antes do início aqui da fala das representantes da Secretaria de Saúde que, se houvesse necessidade de utilizar um espaço maior de 15 minutos, nós estaríamos disponibilizando esse espaço, assim como nesses 2 anos em que eu estou como vereador nessa casa, nós já utilizamos diversas vezes em outros debates o espaço maior que os 15 minutos regimentais. Eu considero esse um caso importante de saúde pública, né, um caso sério. Em todos os municípios da região estão com índices elevados aí de infestação, de focos de dengue, e eu vou garantir a palavra aqui às representantes e depois, inclusive, vou abrir espaço para eventuais questionamentos para o plenário da casa. O que eu ia colocar é que a fêmea do mosquito Aedes, quando ela pica uma pessoa com o vírus da dengue, geralmente ali entre 3, a pessoa que for picada, no geral, de 3 a 15 dias, ela desenvolve os sintomas. E no momento que ela desenvolve os sintomas, um dia antes, começa a transmissão. A fêmea se contamina, na glândula salivar dela reproduz o vírus e ela vai levar para as outras pessoas. Então, ela tem uma capacidade muito grande de infecção. Então, é por isso o nosso apelo, é por isso o nosso trabalho, para não espalhar no município inteiro, porque é bem fácil disso acontecer. Então, nós vamos pedir assim, para toda a população, né, o uso diário de repelentes, né, e reforçar o que a Adelaide tinha falado, que eu acho que dos municípios aqui ao redor, né, eu não tenho conhecimento de algum que tenha iniciado os mutirões antes do surgimento de casos suspeitos, né. Então, a gente já está trabalhando há muito tempo antes do surgimento desses casos. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Obrigado também a Rosicléria. Antes de abrir as questões aos vereadores que desejarem fazer algum questionamento, eu tenho uma questão a fazer. Vocês têm um prazo, uma expectativa de divulgação de resultados por parte do Laboratório Central do Estado quanto a esses casos que já foram encaminhados para lá os exames? Eu acredito que a partir de quarta-feira, porque o LACEN ele demora uns dias para entrega, e na sexta-feira vira a semana epidemiológica e provavelmente eles vão fazer os exames para incluir nessa semana na divulgação. Eu acredito que pela quarta-feira nós vamos saber do resultado. Obrigado, secretária. Vereadores que queiram se manifestar. Vereadora Maria Helena. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia aqui, também quem nos assiste pelo Facebook, nos escuta pelas ondas do rádio. Meu muito boa noite a Rosicléria e a Adelaide. Quero, inicialmente, parabenizar o trabalho de vocês e também dos agentes comunitários de saúde e os de endemias. A gente acompanha a motivação, a preocupação e a responsabilidade que eles têm
eles desenvolvem o trabalho deles com muita seriedade. E se realmente eles não vão na casa pedir, por favor, vamos recolher, ou às vezes até com o saco de lixo em mãos e recolher o lixo da pessoa, às vezes fica lá o lixo, a gente sabe disso. Então, transmitem a eles os nossos cumprimentos e o parabéns por esse trabalho realizado. E também a gente acompanha que realmente o município de Três Passos ele inicia esse trabalho há muito tempo. E a gente não teve nos outros anos mais problemas relacionados à dengue em virtude do trabalho. Também colocar aqui para os colegas que realmente a conscientização da população é muito importante, porque às vezes o meu lixo lá vai contaminar o meu vizinho, a creche que é do lado da minha casa. Então eu tenho que ter essa consciência que às vezes um bebezinho lá da creche pode estar tendo esse problema de dengue, pode até, e a dengue mata, a gente sabe disso. Então conscientizar cada um lá do bairro, que faça a sua parte, que recolha seu lixo, que limpe o seu terreno. E eu gostaria de perguntar, e até para esclarecer para a população, que tem que recolher o lixo, que tem que acabar com o foco. Que neste momento, né, o município ele está com um produto que ele está comprando, mas esse produto não vai resolver o problema, a não ser a recolher o lixo. Então, se a Rosicléria ou a Adelaide puder falar um pouquinho, que já estão comentando sobre este produto, né? Mas, enfim, realmente falar que a conscientização é de cada pessoa em recolher o lixo e terminar com o foco, realmente. Mas se vocês puderem falar um pouquinho do produto, também a gente agradece. Muito obrigada. Sim, a Secretaria da Saúde adquiriu um produto que é um produto que não biológico, não faz mal à saúde do homem, da pessoa. Então, nós estamos utilizando ele para colocar em locais de difícil acesso, como bueiro, às vezes a calha, locais assim que é difícil o acesso para remoção, porque o trabalho todo é voltado para a remoção do foco. É o recipiente que precisa furar, quebrar, tirar, enfim, né? É eliminar o foco para a larva não conseguir se desenvolver. Então, esse produto ele inativa a larva. No entanto, não dispensa retirar o lixo do quintal, né? E assim, ó, nós tivemos muitas surpresas de ambientes no comércio, no centro da cidade, que jamais vocês imaginam que tenha lixo no fundo do prédio, no fundo da residência. E vocês não têm ideia do que é retirado. Então, enquanto que a população não faz a sua parte, é difícil controlar, né? Muito difícil. E eu acredito que nós precisamos trabalhar intensivamente, porque o ovo do mosquito, ele pode ficar durante um ano inteiro no seco. A hora que tiver água, ele vai se desenvolver. Então, por exemplo, assim, o que a gente não faz agora, vai ficar para o ano que vem, né? Então, por exemplo, se tiver um frio nos próximos dias, vai acalmar. Mas o ovo vai ficar lá, e no próximo verão ele vai eclodir. E o pior, se ele tiver com o vírus, já vai nascer com o vírus. Próximo vereador inscrito, vereador Ido Roden. Então, boa noite a todos. Já vimos cumprimentado anteriormente, também quem nos assiste, muito obrigado pela presença. Nós sabemos que o município de Santa Rosa, hoje, ele lidera no ranking das denúncias da proliferação do interior do estado. E eu conversando com o vereador Klasman, isso foi sábado, ele tratando desse e conversando sobre os assuntos que são comuns entre os municípios desse número de habitantes, um pouco mais, e ele me falava exatamente de que as piscinas são os locais onde que mais se prolifera, onde que mais se tem
o foco. Mas eu queria aqui fazer uma colocação e uma pergunta. Se tem, eu agradeço, e se não tem, quem sabe possa ser um elo para ajudar na diminuição da criação dos focos. Crianças são os agentes de maior fiscalização dentro de uma família. Criança chama a atenção dos pais, criança chama a atenção do cachorro que está solto, quer dizer, ele observa tudo e chama a atenção. Não sei se existe ou pode existir um projeto onde que seja dado aulas sobre isso nas escolas municipais, pedindo para que as crianças sejam esses agentes fiscalizadores dentro da própria família. Existe essa possibilidade? Se existe, eu já fico agradecendo isso. Muito obrigado. Sim, existe essa possibilidade, sim. E até o momento, né, nós estamos aí, durante o ano passado inteiro, né, o PSE, que é o Programa de Saúde nas Escolas, né, eles têm trabalhado, os agentes de endemias, em todas as escolas, dando palestras, orientando, mostrando o mosquito, né, como acontece o acasalamento, cuidados que tem que se ter. E agora, com o surgimento desses casos suspeitos, novamente estamos passando em todas as escolas, ainda não passamos em todas, mas isso está ocorrendo, né, com vistoria no pátio das escolas, orientações aos professores, distribuição de material informativo, que cada professor pediu um por turma, né, para trabalhar com os alunos, então reforçar o que já foi feito, né. E essa questão que o senhor falou de trabalhar nas escolas, se existe alguma disciplina, né, a gente tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Educação, né, todos os anos. Eles nos abrem as portas e a gente tem trabalhado. Não sei se eu consegui. Próxima oradora inscrita, a vereadora Rosane. Boa noite, senhor presidente, a secretária Rosicléria. A questão, assim, que das suspeitas, né, a comunidade, todo mundo essa semana ficou em alerta. Então, vem um pouco das denúncias, quem sabe algumas delas vocês já tiveram, e como me pediram para falar, eu vou pedir. Lá na Rua da Altro Filho, diagonal com o Bradesco, tem uma boca de lobo ali, e conforme o denunciante, então, que não quer se identificar, corre o esgoto ali, e que à tardinha grande quantidade de mosquito também aos fundos do Banco do Brasil, mosquitos e também baratas ali bastante. Bela Vista, na Avenida dos Estados, tem uma residência também lá que tem duas caixas de água, uma está com tampa, outra com os plásticos. Já quem sabe esses eles já denunciaram, porque os vizinhos ali estão bem preocupados, né, com a questão da dengue. Questão das piscinas ali no loteamento Pauler também falaram, né, mas eu acho que as equipes devem estar trabalhando. E outra questão muito preocupante é os carros que estão na rua. Ali, próximo à FEICAP, descendo ao Reis, tem uma caminhonete. Até esses dias, um aluno, eles estavam fazendo as caminhadas ali, que das escolas, às vezes, eles fazem, e um aluno falou, ó, prof, ó, uma larvinha aqui, ó. Isso me falaram hoje, isso. Então, conforme essa caminhonete, tem muitos carros nas ruas parados, e ali é um criador de mosquitos. Essa caminhonete realmente, Rosane, né, já fomos lá, colocamos inclusive cloro, tratamos, né, porque a carroceria está cheia de água e tem larva, né. O proprietário deixou numa oficina nas proximidades, onde a oficina prestou os seus serviços, e o dono não foi retirar, né. Então, para te guinchar, existem alguns critérios antes que são realizados, e isso está sendo feito, né, mas ele realmente está há mais de 3 anos lá.
Vereador Flávio, depois vereador Ivo também. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Rosicler. E também quero parabenizar, senhor presidente, a sua conduta de dar continuidade a esse tema muito importante que o pessoal veio abordar. E a minha pergunta é, nas questões de oficinas e ferro velho, onde tem vários carros parados, vocês disponibilizam para o dono um produto para passar, ou é a própria equipe que passa um produto, e de que forma que é feito? Nas oficinas, em locais que os carros ficam expostos, os pneus, né? A orientação, a gente orienta no dono, né? No ato trata o que tem que ser tratado, dá um prazo e retorna para monitorar para ver se foi adequado, né? O ideal é que estejam em locais cobertos. Isso aí não pode estar ao meio ambiente assim, sem telhado, né? E aí não tem acúmulo de água, isso é o correto. Mas hoje assim a gente vê que tem ferro velhos aí que tem bastante caro no tempo. É fornecido um produto para passar com bomba ou é tudo manual? Não, a gente faz as visitas e aplica, trata o que tem que ser tratado no ato, manual. Assim, nós optamos, inclusive por orientação do Estado, quando tem um foco de dengue, todo mundo espera o fumacê, aquele que dá fumaça, né, do bairro inteiro. Mas é veneno, veneno que faz mal para os passarinhos, para os animais, para a própria pessoa. Então, nós estamos seguindo a orientação do Estado. Nós estamos trabalhando com o produto, né, que não é nocivo, e estamos trabalhando muito com o cloro, né? O cloro tem nos ajudado muito, principalmente em piscinas, em carros que têm acúmulo de água, em locais que tem como borracharia também, que tem acúmulo de água para várias coisas, né? Na borracharia, todas as borracharias têm água, né? Um tanque com água. Então, nós estamos oferecendo o produto natural, né? O bacilo que não faz mal para as pessoas, e sim inativa a larva. Vereador Ivo Ziegel. Assim vai dar. Vereadores, boa noite aos que estão presentes. Eu tenho assim uma colocação e uma pergunta ao mesmo tempo. Eu, antes da Adelaide falar sobre calhas, eu já estava pensando que eu ia colocar ou fazer uma pergunta. Eu acho que esse é o mais difícil de tudo. Imagina a calha lá em cima. Se a calha tem uma descida só, daí a água vai indo. Mas se ela é meio oval, a água vai ficar lá em cima. Isso eu já vi, né? Então, eu me represento que o mais difícil de tudo é a questão da calha. Outra colocação que eu queria fazer, existia um programa, e acho que deveria ser reativado, que é o ProBairros. Eu acho que esse é um trabalho que deveria ser feito, porque naquela época, não sei se era feito de 6 em 6 meses, mas daí não ia acumular esse lixo todo no fundo do pátio, do terreno das pessoas, né? Então, não sei se tem a resposta, ou a gente só estou fazendo uma pergunta, né? Nós licitamos uma quantidade de containers que fica da responsabilidade da Rosicler. Então, às vezes no ProBairros ia vários containers e não enchia tudo, né? Acabava voltando sem encher. E assim, ó, tendo um cronograma da família ser visitada, conversada com ela, colocar o container, oferecer para os vizinhos, todos têm dado o melhor resultado, né? Então, isso está sob a responsabilidade da Rosicler, porque o container é solicitado, tem todo um cuidado, porque
é fácil solicitar, ele tem um custo elevado. Então, nós estamos controlando para que a família inteira ou a rua inteira utilize. Isso tem dado muito efeito positivo. Inclusive, hoje nós utilizamos 2 lá na altura do seu Baraldi, próximo à BR, foram enchidos 2 containers só hoje de manhã. Próxima oradora, a vereadora Marli Franck. Senhor presidente, Adelaide, secretária Adelaide e enfermeira Rosicler, né? Eu considero de extrema importância as informações e os esclarecimentos que vocês estão passando hoje, né? Eu acho que a Câmara de Vereadores, ela tem a obrigação de disponibilizar espaço o quanto for necessário para debater esse tema que atinge a toda a população. E nós sabemos também o quanto é difícil educar as pessoas. Que por mais que as pessoas recebam a informação, recebam a visita, recebam um folheto, um informativo, né? Tem gente que simplesmente não faz, né? E tem outras pessoas que não se dão conta também, nem não percebem, não é por maldade, por não querer, não se dão conta, né? Então são vários fatores que envolvem a propagação, né, no caso, né, da dengue, né? E não é o fato da dengue aparecer no município, não é culpa única e exclusivamente da administração municipal. A gente sabe que com os esclarecimentos dados, como isso pode acontecer, né? Pode vir de um município para o outro de diversas formas, né? E isso é relativamente fácil, né? Então, acho que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho valioso, né? E quero dizer, presidente, que essa Câmara deve disponibilizar sempre que solicitar e sempre que necessário, né, espaço para debater essas questões, esses problemas que podem ajudar a melhorar a vida da população, né, enfim, e evitar que doenças como essas, que são graves, se propaguem. E a minha pergunta é a seguinte: dos 9 casos, novos prováveis casos, praticamente já estão confirmados, né? Nem todos tiveram internação hospitalar, né? E pelo menos foi o que eu entendi que a secretária Adelaide colocou. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, quando que é necessário, em que momento da detecção, né, dos sintomas em que a pessoa apresenta, né, o que ela deve fazer, enfim, e quantas internações por dengue nós já tivemos ou já temos no município de Três Passos. Bom, internação, a gente teve um caso que teve que ser manejado no hospital. O manejo da dengue, ele pode ser feito na unidade de saúde, como pode ser feito no hospital. Isso depende da gravidade. A pessoa com sintomas, ela precisa procurar a porta de entrada. Quem é a porta de entrada? O posto de saúde. Nós, da Secretaria de Saúde, a equipe do posto de saúde precisa saber quem está com febre, com dor no corpo, quem está com os sintomas. Por quê? Porque precisa fazer o manejo. O manejo, às vezes, é com remédio a nível de posto de saúde, remédio para febre, para hidratação. Como, às vezes, um paciente teve que tomar soro no posto de saúde, às vezes precisa fazer um manejo com soro no posto de saúde, como nos casos em que o exame de sangue nos mostra que precisa ser manejado no hospital, precisa internar para fazer o manejo no hospital. Porque o paciente com dengue, ele geralmente lá pelo 5º dia evolui para uma melhora. Se lá pelo 5º dia ele começar com dor abdominal,
ele precisa se preocupar porque pode estar evoluindo para uma dengue hemorrágica. Então, a equipe de saúde precisa monitorar todas as pessoas com sintomas. Precisa ter o contato no posto de saúde, precisa a equipe do posto ir na casa. Em muitas casas eu mesma fui, eu fiz visita domiciliar sábado de manhã para ver se esse caso estava melhorando ou não. A gente deixa o contato do telefone para o paciente ligar, enfim, tem que ter um cuidado extremo e esse cuidado vai de 1 semana a 10 dias pelo menos. Então, não é tão simples assim ter sintomas e deu, não. Esses sintomas precisam ser manejados por um médico e tem que ter acompanhamento efetivo do caso. O próximo orador, vereador Edivan Barão. Senhor presidente, quero cumprimentar a secretária Adelaide, cumprimentar a Rosicléria, a nossa enfermeira aqui do nosso município. E dizer, senhor presidente, que as pessoas que aqui estão, que a Câmara de Vereadores tem feito um trabalho muito importante nesses últimos tempos, né? Que é o espaço para divulgar aqui, o espaço aqui é a casa dos grandes debates. Então, esse é um assunto de extrema importância para nós do município de Três Passos. Nós escutamos na televisão, escutamos no rádio aí que os outros municípios estão todos de alerta. Então, nós temos que nos prevenir. Nós temos que estar atentos sobre isso. O nosso hospital aqui está com as pernas quebradas, né? Não tem nem condições de atender as pessoas normais, de doenças normais. Já pensou se dá uma epidemia de dengue aqui no nosso município? Vamos ir para onde? O que vamos fazer se o nosso hospital não tem nem condições? O nosso município não vai ter condições se nós não estivermos preparados. Então esse assunto é um assunto de extrema importância, sim. E nós temos que aqui debater quantas vezes for preciso, quantas horas for preciso e quantas pessoas tiver que vir aqui para explicar para a sociedade, tem que vir. Tem que usar esse espaço da Câmara. A sociedade paga, não só o vereador, paga também o espaço da Câmara também, e esse espaço tem que ser usado de uma forma inteligente e correta nesse momento. Já pensou, senhores? Uma epidemia aqui de dengue em Três Passos? O que nós vamos fazer? Vamos correr para onde? Nós não temos nem preparo para isso. Se um caso já preocupa, imagine vários casos. Parabéns, Adelaide. Eu acho que esse tipo de debate, senhor presidente e a Rosicléria, esse tipo de debate não pode parar hoje, tem que ter mais ainda. Porque se existe uma coisa ruim de lidar é com pessoas. Se existe uma coisa ruim de lidar é com o seu próprio vizinho. O seu vizinho, o cidadão limpa seu pátio, ele mantém limpinho e o vizinho só por birra, ele deixa sujo e deixa lá do jeito que ele quiser, só para estar lá brigando com o seu próprio vizinho, que na verdade o seu vizinho é o seu primeiro parente. Ele nem mantém amizade com o seu vizinho lá só por birra, só para não limpar o seu pátio. Então, é um momento delicado que nós não precisamos passar em Três Passos, que é um surto, que é aí uma epidemia de dengue. Parabéns para vocês, parabéns para a Secretaria de Saúde, parabéns, e continuam fazendo isso. E eu espero, até nós estávamos falando com o Flávio aqui agora, que o nosso município esteja coberto, todas as áreas, com seus agentes de saúde, e que tenha um compromisso grande o agente de saúde em dizer para as pessoas o que pode acontecer se ele não manter o seu terreno, o seu espaço limpo, o que pode acontecer, a gravidade que pode ser. Porque nós não podemos brincar com isso. A dengue mata, senhores, a dengue mata de verdade. Então é um assunto de extrema importância e nós temos que continuar. Parabéns para vocês e continue divulgando e se precisar o espaço, nós estamos aqui. Eu acredito que o presidente vai ceder o espaço sempre, senhor presidente, né? Sempre que for preciso para debater esse tipo de problema e outros que tiver aqui, que for de caso de extrema importância para a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu quero aproveitar também que lembrei agora de fazer um apelo para quem tem costume de guardar água da chuva. A gente, há anos atrás, fez campanha para que as pessoas coletassem água da chuva para lavar a calçada, enfim, para reutilizar.
este momento não é propício para isso. A gente está pedindo para as pessoas esperar o inverno para depois, daqui uns 2 meses, então acumular. Mas, por enquanto, está proibido. Não tem como nós consentir com isso. Então, quem tem esse costume, olha, vira a lata, vira o barilzinho que tem, né? Mas esse momento não é de acumular água da chuva. Na sequência, a vereadora Dorilda Sartori. Quero dizer boa noite para a Rose, para a Adelaide, para os demais colegas aqui presentes. E quero também reforçar que é de suma importância o que vocês estão fazendo. A nossa população precisa de esclarecimento, sim, e eu acho que está muito certo a Câmara de Vereadores se colocar à disposição para esse esclarecimento. Achei de muito valia esse esclarecimento de vocês, porque o povo precisa saber. E por que não? Precisamos de esclarecimentos desta maneira para poder seguirmos em frente, para ter cuidado e pedir também a colaboração das pessoas, né? Eu acho que o trabalho de vocês está sendo de grande importância. A gente agradece por isso. Obrigado, vereadora Dorilda. Vereadores que não se manifestarem ainda querem usar a palavra, fazer algum questionamento? Vereador Arley, vereador Jair? Não? Então a gente quer agradecer muito a presença da secretária Adelaide, da enfermeira Rosicléria aqui atendendo ao nosso convite. Era um desejo também da própria Secretaria Municipal de Saúde de poder utilizar esse espaço da Tribuna Popular, aproveitando a audiência que as nossas sessões da Câmara têm através do rádio e também do Facebook, e nos trazer esses diversos esclarecimentos. É um tema de grande importância de saúde pública, que não envolve só o nosso município, mas todo o estado do Rio Grande do Sul aí, que está fazendo um trabalho de mobilização, e a gente quer agradecer muito a disponibilidade de vocês por terem vindo aqui e também respondido uma série de questionamentos dos vereadores, que eu tenho certeza que também eram questões que muitas vezes a nossa comunidade gostaria de fazer ao poder público, e sempre que desejarem, estamos à disposição aqui na Câmara. Obrigado, Adelaide. Boa noite também a Rosicléria. Obrigado pela presença. Vencemos então já o período de uma hora dos trabalhos, então o grande expediente fica suprimido na sessão de hoje e passamos para a ordem do dia. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros William Heineck, Rosane do Nascimento e Flávio Absreuter, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Marli Frank e do Rodney e Arley Tomazoni, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 96/2018, que autoriza a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos em uma carga horária de 8 horas semanais, pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período. Coloco em discussão o projeto de lei número 96/2018. Vereadora Marli Frank. Esse projeto foi debatido na reunião das comissões na quinta-feira, quando esteve aqui a presidente do Instituto de Previdência, né, do município, e dos servidores públicos, e ficou claro, né, que foi um comum acordo entre o Poder Executivo e o Instituto de Previdência a contratação deste advogado autárquico. Então, sem dúvida, é um projeto no qual a gente vai votar a favor. Mais algum vereador querendo usar a palavra? Vereador Edivan. Senhor presidente, esse projeto 96, ele veio uma determinação do Ministério Público, né? Justo. Mas eu queria agora tratar um assunto, eu acho que de extrema importância, eu já falei outras vezes, e já que esse projeto vai para votação, agora seria muito importante também, senhor presidente, nós debatermos, chamarmos o pessoal aqui, fazer uma audiência pública sobre a real situação desse fundão. Isso aqui é urgente, sob pena, se nós não fizermos alguma coisa,
ele vai estourar lá na frente. E nós vamos pagar o preço por isso. Nós estamos se omitindo e não saber a real situação, senhor presidente. Eu acho que seria muito importante isso, nós chamarmos o pessoal que gerencia isso, chamar alguém do Poder Executivo, nós da Câmara, e nós sabermos a real situação. O funcionário tem que saber como é que está, porque o funcionário ele vai contribuir a sua vida inteira, né, achando que vai ter lá o seu direito adquirido e vai chegar na hora não vai ter mais recursos para pagar o seu salário ao qual ele contribuiu, que é o direito seu, né, de tanto tempo, ou pela idade, ou pelo tempo de contribuição, vai chegar no tempo de se aposentar e não vai ter. Então, acho que seria muito importante. Não sei, senhor presidente, seria isso assim, um momento certo, mas já que estamos debatendo esse projeto para contratar um advogado, né, que é para gerenciar lá, então seria importante nós também sabermos a real situação. Para debater a matéria, o vereador Jair Locatelli. Muito boa noite a todos. A gente não tem assim muitos dados oficiais com relação ao fundo de previdência dos nossos funcionários, mas nós temos algumas informações que a gente foi captando com relação aos institutos de previdência. Nós sabemos que o ideal para cada 3 funcionários ativos, não menos que isso, nós podemos ter um inativo. Sabemos que o nosso fundo, talvez não seja essa a última informação, mas isso a gente pode pesquisar, isso está aberto para o pessoal dar uma olhada. Nós temos contribuindo 505, pode variar um pouco hoje esse número, e temos inativo 230. Eu, mesmo sendo determinação fugiu a palavra lá da promotoria, enfim, eu entendo que fundo deve ser trabalhado com funcionário efetivo. Está claro aí que é um ano prorrogado para mais um, mas é um defensor que vai defender os funcionários, ou o fundo, né, que pode ser um funcionário que entra contra o fundo. Então, eu tenho assim uma certa resistência em aprovar uma matéria assim. Eu não vou discutir muito, e respeito a opinião de cada um e de todos, talvez até da presidente. Eu não tive condições de conversar com ela, mas conversei com diversos colegas com relação a isso. Para mim, defender o fundo é por 8 horas semanais aqui, né? 8 horas semanais. A gente sabe que precisa disso. Isso é uma coisa que deveria ser para sempre. Então deveria ser um funcionário efetivo, que daí vai contribuir para o fundo, não para o INSS, porque esse vai contribuir para o INSS para defender o fundo. Tá? Só uma questão, meu voto, os colegas da Câmara e da bancada que sejam também livres para o voto deles. Mais algum vereador querendo debater a matéria? Vereador Arley Tomazoni. Senhor presidente, boa noite. Concordo com as palavras do colega vereador Jair. Eu acredito que o fundo precisa de um advogado permanente. Eu entendo que essa contratação ela é temporária por 1 ano, mas também concordo com as palavras do colega vereador Edivan. Nós precisamos fazer uma audiência pública para debater a situação do nosso fundo de previdência municipal. Inclusive porque se um dia o fundo se tornar insolvente, quem vai responder pelo pagamento vai ser a prefeitura, né? Então, o município vai ser responsável para manter o pagamento daquele servidor inativo. E nós já votamos muito a favor de contratações emergenciais e não é o interesse prejudicar. Agora, eu acredito que um advogado, ele vai ter que buscar conhecimento para trabalhar, porque é muito ampla essa questão do direito. O senhor, como formado em direito, né, também sabe disso. E eu vou votar contra o projeto, porque
eu acho que aí deveria ser um servidor de carreira. Vereador Ido Roden. Quando se fala em previdência, já arrepia o cidadão brasileiro, que não foge à discussão nacional um projeto contestado do Acre ao Chuí. Porém, eu queria também fornecer alguma ideia de que esse caso, senhor presidente, a contratação de um advogado é uma gota d'água no oceano. Eu acho que nós tratando do Instituto de Previdência, nós temos que ter mais ou menos um plano de aposentadoria anual. Isso é RH da Prefeitura nos fornece, tempo de serviço dos funcionários efetivos e quanto por ano se aposenta. Quantos tem de contribuinte a mais cada ano? Qual é a arrecadação? E aí nós vamos ter uma base, Jair, né, bem profunda do quanto tempo essa nossa Previdência do município tem sobrevida. Né? Porque se a arrecadação já está assustando, a arrecadação menor do que a entrada do caixa, evidentemente que amanhã depois, ainda não. Quando se aposentarem pessoas, olha aí que eu quero colocar, hoje se aposentam pessoas de 5, 6 mil por mês. E quando chegarem os que se aposentarem, os que ganham 14 mil, 10 se aposentando são 140 mil por mês. E quantos precisam de funcionário para cobrir essa despesa? Esses assuntos também merecem nossa preocupação, senhor presidente. Apenas só para ajudar um pouco. Apenas só para colaborar também na discussão, relembrar, né, que o ano passado a gente fez, inclusive, uma provocação ao Instituto de Previdência dos servidores aqui nessa casa, oralmente, e, se não me engano, até com um documento por escrito entregue, provocando eles no sentido de que realizassem eles próprios um seminário, algum evento para discussão a respeito disso, para que houvesse então um planejamento e um olhar a longo prazo a respeito dessa questão que deixa todos aqui em alerta. E não havendo, então, não tivemos nenhum tipo aí de manifestação, enfim, acredito que essa casa pode, a partir da sua comissão de orçamento e finanças aí, sugerir então a realização de uma audiência pública, né? Eu acho que aqui da mesa diretora não há nenhum tipo aí de restrição, mas parte da comissão de orçamento e finanças, né? Um pedido de audiência pública e que a gente possa ter um debate profundo, né? Inclusive com uma boa participação dos próprios servidores, né? Que são os reais e os diretamente interessados nessa matéria. Não havendo mais oradores a debater esse projeto, eu coloco em votação o projeto de lei número 96/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado com 3 votos contrários da bancada do PSDB. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros, William Heineck, Rosane do Nascimento e Flávia Absreuter, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros, Marli Frank e do Roden Arley Tomazoni, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 17/2019, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.337, de 20 de março de 2018, aumentando o número de vagas para contratação emergencial de professores de 15 para até 25 profissionais, tendo em vista que o ano letivo de 2019 da Rede Municipal de Ensino foi marcado pelo aumento considerável de alunos matriculados. Além disso, são constantes as licenças e atestados de saúde. Primeiramente, coloco em discussão o projeto de lei número 17/2019. Vereador Ido Roden. Tudo bem. Como continuidade à explanação de projetos, principalmente a gente que nas quintas-feiras nós estamos reunidos as comissões,
eloquentemente a gente debate os projetos com a presença das autoridades competentes de cada projeto, e é muito oportuno que haja esse debate para que nós possamos aqui é a casa do debate, né? Aqui não é a casa de conversa e comadre, não, é a casa de debater projeto. Então, na segunda noite a gente tenta explicar para aquele que está em casa, né? Aquele que nos escuta, mas o que estão aprovando? Que projeto é esse? Pois bem, esse nosso projeto que está em pauta, o 1719, ele pede a autorização desse Poder Legislativo, que é essa casa que aprova os projetos do Executivo, não é essa casa que faz os projetos, ele vem do prefeito. Nós temos que analisar, votar sim ou não. Como esse projeto aqui nos pede autorização para contratar 25 profissionais da área da saúde, de professores da área da educação, e nós tínhamos aqui um número de que havia no município 225 professores, me parece que isso foi dado antes da contratação dos efetivos de 20 no mês de fevereiro. Então vamos supor que nós temos 250 professores. Desses, eu dizia na quinta-feira, a maioria absoluta são mulheres. E advém delas o aumento da família. Então, muitas delas, anualmente, são gestantes e necessitam de uma substituta na sala de aula. Isso é óbvio. Então, deve ter o prefeito em mãos professores autorizados por essa casa e que passaram por um projeto de seleção para que faça essa substituição àquelas que são gestantes, aquelas que eventualmente têm atestado médico para melhoria da área da saúde. É para esse tipo que nós estamos aprovando, para essa deficiência que nós estamos aprovando os 25 professores emergenciais, senhor presidente. Vereador Jair Locatelli. Vou complementar um pouco das informações anteriores com relação ao nosso instituto. O instituto hoje tem uma boa folga financeira. Tem mais de 50 milhões. É dos professores? Tá. Não. Eu só estou fazendo a introdução para mim entrar na explicação. Tá? O que está acontecendo a cada mês é que a sobra do que é depositado no fundo e do que sai do fundo está diminuindo. Então, logo ali nós vamos estar discutindo talvez uma reforma da nossa Previdência, né? Um dos motivos que causa essa diferença é essas contratações. Eu repito o que eu já falei algum tempo atrás, a gente entende que tenha que haver um número X de CC, um número X de emergencial, e isso é normal. Mas isso, se nós temos uma previsão normal, e é uma normalidade no município, por exemplo, sei lá, 5% das pessoas terem licença, não seria também anormal nós termos 5% de reserva que poderiam estar cuidando quando não precisa algum projeto, alguma questão. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao fundo de previdência, com relação a essa questão. Não questiono atestado, não questiono nada, porque eu tenho que crer, pelo menos às vezes, poucas vezes que eu tirei, eu precisei tirar, né? Senão eu não tirei, e acredito que na maioria dos colegas a situação é assim. E nós precisamos aumentar o nosso número, não aumentar o número de funcionários do município, mas para o número de aposentados, aquela regra que eu acredito que não vai mudar, que os entendidos de previdência falam de 3 por 1. Esse ano parece-me que nós vamos passar das 250 pessoas inativas no nosso fundo. Daí teria que ter 750 funcionários no nosso município. Isso não vai ter, nem deve ter também, né?
contribuindo. Então, assim, ó, eu fico também com o pé atrás com relação a esse projeto. Vereadora Rosane. Em relação a esse projeto, ainda entendo que é uma necessidade permanente e não temporária, pois já faz mais de 8 anos que vem se repetindo as contratações emergenciais. Este ano em especial, então, aumentando ainda mais o aumento dos alunos. A gente precisa de professores de carreira, para onde o município investe cursos, e que esses professores ficarão capacitados e vão permanecer na função. Esta é a minha opinião, né, e respeito à opinião dos colegas. Vereador Arley Tomazoni. Senhor presidente, eu gostaria de ter a oportunidade de falar durante o grande expediente sobre esse assunto, também é de grande importância para o nosso município. Eu estive hoje até assistindo novamente no Facebook as explicações na reunião da comissão da procuradora jurídica do município e do secretário de Educação, e eu queria lembrar aos colegas que o ano letivo, as matrículas, se encerrou em dezembro de 2018 e 11 de fevereiro de 2019 começou o ano letivo para os alunos. Esse projeto, ele veio dia 25/3 para a Câmara, foi lido, dia 28/3 nós fizemos a reunião das comissões, e dia 1º/4, parabéns ao colega Tocha, até não está presente, e os demais, vários colegas, também não se sentiram seguros para votar. A gente precisava esclarecer um pouco mais. E aí eu tive assistindo a discussão, né, no Facebook hoje, explicou bem o colega Flávio sobre a nossa responsabilidade aqui em votar um projeto. A gente tem dúvida, né, colegas? O vereador, o colega Ido Roden também explicou sobre o que é um projeto vir aqui, a responsabilidade de nós votar. Ninguém está aqui para aprovar as coisas rapidamente. E não adianta dizer que a Câmara estava em recesso, porque nós fizemos várias reuniões extraordinárias, né? Esse projeto poderia ter vindo lá atrás. Então não adianta vir querer botar a culpa agora na falta de professores, porque os vereadores pediram mais um tempo para analisar o projeto. Ninguém pediu vistas porque não queria votar. Então a gente só pediu vistas, e o colega Tocha também muito bem explicou na reunião das comissões o que cabe ao vereador e o que não cabe. E agora falando também dessa questão do fundo, o nosso município vem perdendo contribuintes e não vem repondo o suficiente. Esse dinheiro das contratações emergenciais, ele vai para o regime geral de previdência, que estão falando que está quebrado lá em Brasília. Nós não sabemos com certeza lá em Brasília, mas arrecada muito dinheiro. O colega Marli, o colega Vini, eu também estou participando daquele grupo muito interessante que nós devemos participar, né? Eu não concordo com a reforma da Previdência, mas para não fugir do tema, vim aqui me dizer que já tem salas de aula sem professores e botam a culpa até nas gestantes. Quero saber se lá na JBS não tem gestante. E o meu tempo vai ficar curto, né? Mas o tema é de muita discussão, né? E hoje eu prestei atenção ao que diz a jurídica procuradora do município. Ela diz que 98% hoje das funções administrativas são professores. E que isso é uma opção do gestor. Olha bem, colegas, se está faltando professor, poderia se contratar técnicos para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação e os professores ir para a sala de aula, né? Então, pelo menos a minha observação. Eu também ouvi falar que tem professores cuidando de bibliotecas, que deveriam estar em sala de aula. Então, eu vou votar contra esse projeto, porque eu acredito que ele está vindo muito tarde para nós vereadores, e eu sou a favor da nomeação e do concurso. O pessoal se dedicou, perdeu tempo estudando, e nós estamos precisando de professores. Não vou me alongar, senhor presidente, obrigado.
Mais algum vereador querendo usar a palavra? A vereadora Marli Franck. Esse projeto ele foi amplamente debatido e foi muito importante que tenha acontecido toda essa discussão, né? Mas o fato é que atestados médicos e licenças, né, não podem ser substituídos por professores, não pode haver nomeação no caso de um atestado médico ou de alguém que tira, de um professor que tira licença, né? Então ali tem que ser contrato emergencial. Quanto às nomeações, né, a gente quer deixar bem claro, não somos nós, vereadores, que podemos nomear ou não, né? Isso cabe, é um poder exclusivo do executivo, né? Então, mas a questão dos emergenciais, né, ali não tem como, né? O município sempre vai precisar de contrato emergencial para substituir esses casos de professores que adoecem e que se licenciam, né? Então, isso tem que ficar bastante claro para quem está ouvindo em casa. Bom, qual é o nosso desejo? Nosso desejo foi lido agora no início da sessão, né? Nós estamos pedindo ao Executivo que nomeie professores no lugar dos que se aposentam. Professores sejam nomeados. E reconhecemos, né, e parabenizamos ao município que fez talvez a maior nomeação da história do município. Foram, se não me engano, 61, né, professores, né, que foram, então, esse número estou me passando, que foram nomeados. Eu não lembro, na história do município, ter nomeado tanto professor, né, num tão curto período de tempo, né. Então, volto a dizer, né, os emergenciais são necessários para substituir esses casos dos quais já falamos, né, e as nomeações, então, elas não cabe a nós, vereadores, decidirmos sobre elas. Vereadora Maria Helena, na sequência. Senhor presidente, só quero também deixar aqui, bem como a vereadora Marli colocou, muito bem colocado, nós estamos hoje com esse projeto aqui, e também o vereador Ido colocou muito bem, estamos votando um projeto emergencial para contratação para substituir as licenças e atestados. Que fique muito bem claro isso. E esta carta que foi assinada pelos vereadores, solicitando ao senhor prefeito que se comprometa, se algum dos professores se aposentar, chamar do concurso. Então, a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vamos votar, né, a favor, em virtude da emergencialidade, em virtude de licença, que não tem como contratar do concurso para as licenças, porque esse professor vai retornar depois. E também uma carta onde a gente solicita ao senhor prefeito a contratação, então, do concurso para os que se aposentam. E reforçar também e parabenizar, nunca teve tantos professores nomeados como o senhor prefeito José fez agora na sua... junto aí aos professores, né? Foram 61 professores já nomeados aí no município neste período. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Edivan Baron. Senhor presidente, eu quero primeiramente dar os parabéns para os vereadores das comissões que amplamente debateram o projeto, foi amplamente debatido, chamadas as autoridades aqui todas para dar explicação sobre o projeto. E a gente fica contente nessa parte, né, que a Câmara teve uma atuação muito boa, uma atuação exemplar nessa parte. Mas, infelizmente, todos nós sabemos, os vereadores sabem, e a sociedade tem que saber que nós, vereadores, não temos poder para nomear ninguém. A gente não tem esse poder para fazer isso. Fico bem esclarecido isso e bem explicado para todos que aqui estavam. Então, nós, a única coisa que nós temos que fazer agora é que, como diz no artigo 3º, os candidatos ao preenchimento das vagas previstas nesta lei serão selecionados mediante utilização da lista de aprovados no concurso público vigente e, no caso de encerramento desse, por meio de novo processo seletivo simplificado. Então,
há uma esperança ainda para os concursados, né? Que eles podem ser chamados. Alguns vão ser chamados, alguns vão ser chamados sim. E ainda há uma boa notícia também, que o concurso foi prorrogado por mais um ano. Então existe uma esperança, ainda não morreu toda a esperança. Existe a possibilidade de alguém ainda ser chamado. Mas não quer dizer que vai ser chamado o primeiro da lista, o segundo da lista, porque existe a duplicidade, digamos, de servidor a ser chamado. Ninguém vai chamar 2, 3 professores que já tem 2, 3 sobrando, né? Então também existe isso, a área ao qual ele precisa ser nomeado, né? Então agora nos compete para nós também fiscalizar esse artigo 3º e dar tranquilidade para os concursados, quem sabe eles possam ser chamados ainda, né? Porque aqui, como diz bem certinho o artigo 3º, ele vai ser utilizado alguns professores dessa lista e o concurso foi prorrogado pelo prazo de mais um ano. Então ainda há possibilidade. Seria isso, senhor presidente. Vereador Ivo Siegel. É bem curto, né? Eu, nessas situações, ao nível de funcionários do município, eu tenho escutado muito sempre o sindicato. E falando com a presidente do sindicato, pelo menos colocou que não tem outra alternativa. Vamos dizer, ser nomeado, tudo bem. Mas o que não pode continuar, que nem lá na Ilha do Meneghetti, professor, cada dia trocar de professor, um dia tem, outro dia não tem, e daí troca de professor de novo por falta, né? Então, escutando bem, eu tenho essa decisão de votar a favor, né? Obrigado, vereador Ivo. Mais algum vereador ou vereadora que queira se manifestar? Antes de passar para a votação, eu só preciso elogiar as comissões permanentes pelo debate que realizou especificamente dessa matéria. Acho que exaurimos aí todas as alternativas que tínhamos de ouvir o município, ouvir inclusive a comissão de candidatos que participaram do concurso público, ouvimos a manifestação também do sindicato dos municipários, inclusive até o próprio Instituto de Previdência, em função de uma questão de outra matéria, esteve aqui presente, acompanhando também os debates. Enfim, acho que fizemos o possível para ampliar esse debate, né, tornar ele o mais democrático e transparente possível. A pedido do vereador Tocha também dizer, hoje ele está num compromisso ele é servidor do IBGE, servidor federal, então está sendo substituído hoje aqui pela vereadora Dorilda, mas o vereador Tocha, na reunião das comissões quinta-feira, expôs também a sua conclusão aí e aquilo que ele iria votar se ele pudesse estar presente hoje. Então está em vídeo também aí no Facebook, enfim, e também parabenizar ele, os demais vereadores, pelo documento que foi construído aqui, elaborado, né? A vereadora Marli leu no início da sessão, que é um pedido, uma indicação que fica do Legislativo para o Executivo nessa questão, então, de servidores que se aposentem, então, que seja chamado, é uma indicação que o Legislativo faz para que o Executivo chame, então, aqueles que estão na ordem do concurso de acordo com a sua área afim. Dito isso, eu coloco em votação o projeto de lei número 17/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por maioria com 3 votos contrários da bancada do PSDB. Passamos agora pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros William Heineck, Rosângela Nascimento e Flávia Bisreuter, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Marli Franck e do Roden Arley Tomazoni, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 18/2019, que autoriza a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden, nas áreas de informática educativa, taekwondo, dança, expressão corporal e teatro, esportes, lazer e ginástica,
Coloco em discussão o projeto de lei número 18/2019. Vereador Arley Tomazoni. Senhor presidente e demais, a nossa bancada irá votar a favor desse projeto. E eu até estive lendo um pouco no jornal do último fim de semana a história do seu pai. Mais do que merecido o nome dessa escola, né? O nome dele. E dizer que a gente não é contra a abertura dessa escola. Sempre a favor da abertura da escola. A única coisa que eu gostaria que tivesse sido discutido, mas como agora não se muda o passado, é o local dessa escola. Porque hoje, para nós fazermos novamente um ginásio municipal como nós tínhamos um estádio, nós vamos gastar mais de 1,5 milhão. Entendeu? Então a gente é a favor dessa escola, vai votar a favor do projeto, até porque nessas áreas aqui, não acredito que esteja alguém, na maioria dessas áreas, alguém nos quadros do município, né? Ela é para ser uma escola diferenciada. Então a nossa bancada será favorável, colega Edivan, à votação desse projeto. Vereador Ido Roden. Agradeço a deferência do vereador Tomazoni quanto ao meu pai, dizer de que no jornal Atualidades, então, está a razão da denominação da escola, que sai a palavra São e entra professor. São José para professor José. E denominação essa que era São, foi dada pelo próprio meu pai na época de 1960. Mas o que me alegra é que essa escola ela vai para um lugar novo, Esse lugar novo, com nome novo, com atividades novas, com prédio novo, local novo, tudo novo. E até as atividades contra o turno da manhã e contra o turno da tarde, elas são espetaculares. Ou se não, vejamos, o município pede para essa casa aprovar a contratação de professores, 5 deles, para trabalharem no turno inverso junto às crianças. E essas atividades, nós vimos na televisão, vimos em outras cidades, e hoje nós vamos ter aqui em Três Passos essas atividades, se não vejamos. Oficineiro de informática educativa, 20 horas ele vai ganhar R$ 1.275. Oficineiro de taekwondo, 10 horas, 637,50. Oficineiro de dança, 637,50. Oficineiro de expressão corporal e teatral, 20 horas, 1.275. Oficineiro de esportes, lazer e ginástica, 20 horas, R$ 1.600 por mês. Eu fico muito contente de ver que o município está oferecendo às crianças esse tipo de atividade sadia. Crianças que adentram na escola de manhã têm todas as refeições acompanhadas por nutricionista e saem de lá com o café da tardinha tomado, vão para casa cansados, vão estudar, vão dormir, outro dia volta para a sala de aula. Essa é a importância da escola integral que foi adotada no governo Brizola. Quem não se lembra desse governador do Rio Grande, desse governador do Rio de Janeiro, onde que ele foi duplamente executivo? E esse é o legado que o Brizola deixou para todos nós e que sirva para o país. O exemplo desse gaúcho, que é uma honra para nós tê-lo como governador do estado que foi. E também ter em Três Passos esse projeto muito bonito e eficaz para que nossas crianças, nossos filhos possam ter durante o dia um lugar sadio. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador ou vereadora que queira se manifestar? Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 18/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros William Heinck, Rosane do Nascimento e Flávio Abitsreuter, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural,
através de seus membros Marli Frank, Ido Roden e Arley Tomazoni, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 20/2019, que autoriza a proceder na contratação emergencial de um oficial previdenciário para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos em uma carga horária de 188 horas mensais, pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período em função de que a escriturária que atua no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos irá se aposentar em agosto deste ano. Coloco em discussão o projeto de lei número 20/2019. Vereador Jair Locatelli. Ao exemplo do exposto no projeto anterior, que ainda daria para se admitir assessor jurídico, não emergencial, mas talvez diferente, né? Mas o funcionário, me fugiu agora aqui, não estou achando, oficial, é alguém que vai cuidar de todos os assuntos do fundo. Então, independente de qualquer outra posição, eu entendo que deva ser um servidor efetivo do município ou contratado especificamente para o fundo municipal. E quero salientar aqui as despesas, a gente sabe, as despesas inerentes aos funcionários do fundo, ele é custeado pelo fundo. Né? Ele é custeado pelo fundo, não é o município, sai dos recursos de uma dotação específica do fundo municipal. Mas nós temos a clareza, então, que deve de ser um funcionário efetivo. Mais algum vereador ou vereadora que queira se manifestar? Vereador Arley Tomazoni. Concordo com o colega Jair. Inclusive, gostaria de dizer que para cuidar do Fundo de Previdência Municipal, nada melhor do que alguém que um dia vai receber daquele fundo, né? Então, eu acredito que já se deveria ter feito há mais tempo esse servidor que foi falado aqui na reunião das comissões, que provavelmente vai aceitar ir lá trabalhar no Fundo de Previdência. Ele já deveria estar há mais tempo já acompanhando, fazendo cursos, treinamentos. Claro que é a servidora muito competente, ela deve ficar dando um auxílio depois, assim, na amizade, vamos dizer. Mas eu sou a favor que se designe um servidor concursado para ir lá cuidar desse dinheiro, vamos dizer assim, tão importante para os nossos servidores municipais. Seria isso, senhor presidente, e boa noite. Mais algum vereador ou vereadora querendo se manifestar? Não havendo mais oradores, eu coloco em votação o projeto de lei número 20/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por maioria de votos, com 3 votos contrários da bancada do PSDB. Conforme prevê o artigo 117, inciso 4º do Regimento Interno, coloco em votação o requerimento de minha autoria relativa a envio de ofício ao DENIT de Cruz Alta sobre as lombadas eletrônicas próximas ao Seminário São Pascoal na BR-468 que foram desativadas. Vereadores favoráveis a esse requerimento permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Suprimido então o espaço das explicações pessoais, de acordo com um acordo do próprio plenário. Antes de encerrarmos esta sessão, declaro distribuídos às comissões permanentes os projetos de lei que foram lidos na reunião de hoje. Solicito aos vereadores Marli Frank e quem é o vice da comissão do Tocha? É a Rosane ou o Flávio? Rosane? Acho que é a Rosane, a vice. Ou, enfim.
Então, a vereadora Rosane, então, substituta. Solicito a vereadora Rosane do Nascimento e a vereadora Marli Frank, presidentes da Comissão de Constituição e Redação e da Comissão de Orçamento e Finanças, que designem os relatores que analisarão as matérias, elaborarão seus relatórios e proferirão os seus votos até a próxima reunião das comissões permanentes. Projeto de lei número 22/2019. Vereadora Rosane. Pode só dizer no microfone. Vereador Flávio. Fica na relatoria do vereador Flávio. Vereadora Marli Frank. Eu designo como relator o vereador Arley. Muito bem. Projeto de lei número 23/2019. Vereadora Rosane. Eu posso designar o colega Tocha? Pode. Colega vereador Tocha. Projeto de lei número 24/2019. Vereadora Rosane, Comissão de Constituição e Redação. Esse projeto eu mesmo. Vereadora Marli Frank. É o 24, né? Isso, 24. Eu designo o vereador Ido Roden. Muito bem. Projeto de lei número 25/2019. Vereadora Rosane. Vereador Tocha. Designado, então, o vereador Tocha como relator. Vereadora Marli Frank. Eu designo a mim mesma. Muito bem. Projeto de lei número 26/2019. Primeiramente, Comissão de Constituição e Redação. Vereadora Rosane. Designo eu mesma. Muito bem. Vereadora Marli Frank. Designo o vereador Ido. Projeto de lei complementar número 2/2019. Vereadora Rosane. Vereador Flávio. Vereadora Marli Frank. Qual é que é o número dele? É o projeto de lei número 26/2019. É 24 e 26. Isso. 24 e 26, vereador Ito. Muito obrigado. Continuando aqui no projeto de lei complementar número 2/2019, vereadora Marli Frank. Designo o vereador Arley. E por último, o projeto de lei legislativa número 2/2019, vereadora Marli Frank. Designo o vereador Ido. Senhor presidente, esse projeto, se nós olharmos ali, posso estar enganado, projeto legislativo, ele passa pelo crivo da Comissão de Justiça. Comissão do Orçamento e Denominação de Rua. Isso, então pelo parecer aqui da nossa assessora jurídica, Cristina Keffer, é a Comissão de Orçamento e Finanças, então, que realiza esse... Na verdade, uma observação, a Comissão de Orçamento e Denominação de Rua e Praça, ele na verdade, juridicamente, me parece que não tem muito a ver, e sim a Comissão de Constituição e Justiça. Porém, havendo uma lei, cumpra-se. Então, mas deveria, então, ser compartilhado com a Comissão de Justiça, acredito. Quem sabe não deixa de ser uma matéria que a gente possa dar uma analisada. Inclusive, a gente tem alguns outros pontos aí que a mesa diretora quer propor algumas alterações ao longo do ano, né? Quem sabe essa matéria a gente possa agregar a outra comissão permanente também. Obrigado, vereador Ido. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental. Uma boa noite a todos.